Nessa semana, no Tribunal de Contas da União, em Brasília, órgão, vale lembrar, que assessora o Poder Legislativo, o Tribunal de Contas da União, em tese, não é um tribunal e não faz parte do Poder Judiciário. Ele cabe apreciar as contas do governo federal e dizer se elas estão corretas ou não, votar contra ou a favor e transferir a votação final para a Câmara dos Deputados, que posteriormente transfere, aprova ou não e vai depois ao Senado Federal. Bem, o TCU, Tribunal de Contas da União, é lá, na quarta-feira, no dia 7, que vai ser travada a primeira batalha do impeachment, que já começou um pouquinho antes. Basta ver ontem, no domingo, a entrevista do ministro da Justiça, do ministro do Planejamento e o chefe da AGU, da Advocacia Geral da União, batendo de forma dura, da medalhinha para cima, no relator Augusto Nardes, que já divulgou como está lá no regimento, inclusive, do TCU, você tem de divulgar o seu relatório até 5 dias antes da sessão, portanto, ele cumpriu, o senhor ministro Nardes, absolutamente o que reza o regimento, né? Ele tem de divulgar antes e que ele estaria, na verdade, sobrejulgando, quer dizer, antes de analisar efetivamente, ele já estaria pré-julgando. O exemplo dado pelo ministro José Eduardo Cardoso foi o seguinte: você é acusado, antes do julgamento, o juiz diz assim, eu vou te condenar, acabou. Não se aplica. Esse exemplo dado pelo ministro Cardoso mostra a que ponto chegou o Brasil. É um ministro da Justiça que não conhece a Constituição. Por que não conhece a Constituição? Porque o Tribunal de Contas da União não faz parte do Judiciário, volto a dizer. Ele é um órgão que assessora o Poder Legislativo. Olha a que ponto nós chegamos. Um ministro da Justiça que sequer leu e conhece a Constituição. Mas são os tempos sombrios que nós vivemos, infelizmente. Tempos, como bem disse o ministro Celso de Mello, decano da Suprema Corte Brasileira, tempos da macrodelinquência governamental. Bem, e por que é importante a questão do TCU? Porque nós temos vários processos sendo desenvolvidos ao mesmo tempo. De um lado, há um que questiona as eleições, e esse é na esfera do Tribunal Superior Eleitoral, né? Ou seja, que coloca que essa eleição os gastos da campanha da senhora presidente foram pagos com dinheiro da corrupção do Petrolão, portanto teria de anular as eleições, e há também o pedido, são vários, mas principalmente o pedido dos juristas, Hélio Bicudo e Reale Júnior, que está tramitando na Câmara dos Deputados, que pede também o impedimento da presidente. Mas a questão central, portanto, é hoje, nessa semana, a questão do TCU. E o governo está jogando duro, pesado, e quer melar o jogo, para falar isso de uma forma bem popular. E isso é gravíssimo. Nós podemos, com essa estratégia do governo, entrar num perigo, num caminho de risco de crise institucional. E aí a coisa desanda. Nesse mesmo espaço, eu já tinha dito, há cerca de 10 dias atrás, que o governo fazia tudo para empurrar a situação até o final de novembro, porque sabe que politicamente o país só funciona até final de novembro. Dezembro, janeiro e fevereiro, nada acontece. E aí retoma politicamente em março. Claro que nós, trabalhadores, não temos esse interregno em 3 meses, continuamos trabalhando normalmente. Mas o mundo político para, que essa era a estratégia do governo. E está mostrando na prática. Ao querer melar o jogo da sessão de quarta-feira, o intuito qual é? É empurrar essa decisão, na verdade, para o ano que vem, para 2016. A questão é muito complexa. Ou seja, 2015 não é 1992, quando houve o impeachment do presidente Fernando Collor. Era uma situação muito mais difícil, em termos econômicos, em termos políticos, e poderemos correr o risco, volto a dizer, de uma crise institucional. Em outras palavras, é nessa quarta-feira que está sendo jogada a sorte da primeira batalha, não da guerra, mas da primeira batalha contra o impeachment. Portanto, cabe à sociedade civil brasileira ficar atento, a ver o que está acompanhando no TCU, aqueles que puderem ir a Brasília, os que moram a Brasília, ir ao TCU, e pelas redes sociais nós acompanharmos como é que vai ser desenvolvida essa primeira batalha de uma longa guerra, que não vai ser tão curta como a de 1992, que é a guerra do impeachment.